Olá, gente, eu sou a Ingrid e hoje eu vou contar pra vocês as minhas decepções literárias de 2020. Bom, gente, esse é um livro que eu realmente não gosto de gravar, não gosto de assistir, mas é a realidade. Então eu vou falar pra vocês os livros que me decepcionaram no ano de 2020. Então, chega de enrolação, vamos começar. O livro que me decepcionou foi Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins Gilman. Gente, eu tava muito animada com esse livro por causa que fala sobre uma terra só de mulheres. E essa autora, ela sempre escreve coisas muito feministas. Nunca tinha lido nada dela, mas fala aqui no começo do livro sobre a autora. Então eu gostei muito e queria ler sobre isso, sobre essa história, né, Terra das Mulheres, mas eu acabei me decepcionando, pois é um livro ligado mais pra essa Terra das Mulheres, mas ligado mais pra maternidade, sabe? Eu achei muito estranho, porque os personagens masculinos caem nessa Terra das Mulheres, onde só tem mulheres, e as filhas só tem mulheres, filhas, e tipo, elas engravidam meio que com um poder divino, que eu fiquei tipo, tá bom. E o que as mulheres fazem aqui, elas não são assim, elas são feministas, né? Elas se impõem, elas têm o poder, mas elas são tão focadas na maternidade, sabe? Que é uma coisa assim que, sabe, só isso. Elas vivem praticamente pra ter filhos, por mais que seja algo divino, assim. Eu achei, ai gente, sei lá, eu achei muito estranho. E também tem personagens aqui que se relacionam com os personagens masculinos. E os personagens, principalmente um personagem masculino aqui, que ele é realmente muito babaca, sabe? Que me dava raiva quando ele aparecia. E ele tem um relacionamento com uma dessas meninas. E é um relacionamento tão estranho, sabe? Os dois. A menina também deixa ela algumas coisas. Acho que por ser mais nova, eu não sei, gente. Só sei que, ai, eu fiquei tão... É um livro tão assim... Ai, sei lá, não gostei desse livro. Sei lá, gente, não sei explicar. Não gostei do livro. E chega de falar sobre ele. Vino, que é um quadrinho. Eu tenho esse livro, só que eu tô com muita preguiça de pegar ele, gente. Eu tô sentada aqui no chão, então vou deixar só a capa dele aqui. Mas é uma história real, se eu não me engano, é um jornalista que foi pra meio que uma ilha e ele encontra lá dois garotos. Um deles, eles são irmãos, se eu não me engano, e um deles tem poderes. Então, eu não, sinceramente, gente, eu não entendi essa história. Eu não entendi o porquê. Eu entendi que é uma terra que eles queriam derrubar e são várias crianças nessa terra. E esse menino que tem poderes, ele tenta proteger essa terra porque os adultos, assim, né, querem derrubar essa terra, querem destruir. E é a casa deles, então eles tentam fazer o máximo pra não ser destruído. E esses jornalistas, se eu não me engano, que estão indo lá, eles estão pensando em destruir isso. Eles estão querendo relatar essa destruição. Só que eles não querem, sabe? Mas é isso praticamente a história. Eu não lembro muito bem porque eu não gostei. Eu fiquei assim, tão... tá, é isso, sabe? E no final eu vi que é realmente, se eu não me engano, eu não tenho certeza, gente, mas parece que foi um jornalista mesmo que foi pra uma cidade e eles encontrou esses dois personagens, né, esses dois meninos que são igualzinhos o desenho deles no quadrinho. Então eles, aí tipo, são crianças que vivem sozinhas, uma delas até, a maioria delas até fuma. Então era uma realidade bem triste que ele resolveu fazer essa história com esses dois personagens, um deles sendo o que tem o poder. E
eu achei bem triste, né? Por ser uma história baseada em dois meninos reais. Mas eu não gostei da história. Eu achei as coisas acontecendo muito rápido, muito sem sentido. Não sei, gente. Não gosto. No fundo, é apenas o começo do New... Eu não lembro o nome do autor, mas vou deixar a capa aqui, que eu li ele no Kindle. E, gente, esse livro é muito confuso. Porque conta a história de um menino que, se eu não me engano, ele tem... eu esqueci o nome, mas ele tem um problema de saúde mental. Eu esqueci qual é o problema. Então eu não vou falar o que eu acho que é, porque vai se eu falo errado, então não quero falar merda. Mas então... E ele vive desenhando coisas muito estranhas. E tem até umas imagens dos desenhos dele no livro. E é um personagem cheio de problemas, os pais tentando ajudar. Ele tem amigos que apoiam ele, que ajudam ele. Mas, sei lá, gente, eu não gostei do livro, não gostei da forma que foi contado o livro. É do ponto de vista do personagem. Só que o personagem, ele divaga tanto que às vezes os capítulos ficam totalmente sem sentido, sabe? Uma hora é contando ele fazendo o que ele tá fazendo, ele com os pais dele, ele com os amigos dele. E do nada, no próximo capítulo, é alguma coisa da cabeça dele, algum pirata, alguma coisa no mar. Se eu não me engano é isso, porque não lembro direito da história mais. De tão nada a ver que eu achei, eu nem lembro direito da história. Mas eu achei muito, sabe, muito perdido. A premissa é muito boa, mas o jeito que foi contado eu achei muito, assim, difícil de entender. Foi As Crônicas de Nárnia, que, sério, gente, foi o livro mais difícil que eu já li na minha vida, até agora. Porque eu comecei a ler essa história em 2018. Aí, em 2019 eu li um pouco, mas eu acho que eu abandonei. Aí, em 2020 eu voltei e terminei o livro. Mas foi tão difícil terminar esse livro, gente. Vou ser sincera com vocês. Eu acho que a maioria de vocês sabe, né, o que fala As Crônicas de Nárnia. E nesse livro aqui tem todas as histórias, todas. E, sério, gente... São histórias, assim, bem chatinhas. Eu gostei de umas 3, mais ou menos, sabe? O livro tem 8 histórias. E eu gostei só de umas 3, sabe? Eu gostei do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que tem até filme dessa história. Gostei do Príncipe Caspian. E O Cavalo e Seu Menino. São as 3 histórias que eu gostei, só. O resto eram umas histórias tão, assim, cansativas, sabe? Ai, sei lá, gente. Não gostei desse livro. Esse livro foi muito difícil de ler. Eu sei que é voltado mais pro público infantil, mas, sabe, é muito difícil. É umas histórias, assim, às vezes tão sem graça, tão bestinha, que você fica, tá. Eu gostei muito de como... Eu gosto muito do mundo de Narnia, eu gosto muito do leão, eu adoro o leão, eu adoro os reis, né, que são os personagens de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é do filme, né, que eu adoro esse filme. Mas, assim, tirando isso, o jeito que a história é contada é muito chato, muito chata. Foi muito difícil de terminar esse livro, principalmente porque as letras, assim, são meio pequenas. Então, sério, foi muito chato pra mim. Então, quando eu terminei esse livro, foi uma realização pra mim. Mas eu gostei de poucas histórias, então foi um livro bem chato. O livro que eu li foi Poemas para Almas Solitárias, que eu gostei do título e aí eu fui ler. Mas, gente, eu não sou muito chegada a ler poesia, poemas, essas coisas eu acho bem chatinho, sabe? Eu gosto de história mesmo.
Mas eu resolvi ler porque eu gostei do título. E aí eu li no Kindle. Mas eu achei muito chato. Tinha uns poemas pra mim que não tinha nada a ver. Uns poemas assim, sem sentido. Sei lá. Ai, gente, não vou nem comentar muito, mas sei lá, não gostei desse livro, desses poemas. Então eu, acho que eu dei umas 2 estrelas pra ele, porque tinha pouquíssimos poemas que eu achei interessante. Mas é isso. É esse o livro, não vamos mais comentar muito sobre ele. Próximo que eu tenho, que tem até resenha no meu Instagram, é Ana Vestida de Sangue. Que eu fui ler, né, porque também tava de graça no Kindle. Fui ler e eu achei uma história totalmente nada a ver. Ai, gente, eu achei uma história tão chatinha, porque o personagem, ele é filho de um caçador de fantasmas, que acabou morrendo por causa de um fantasma. Então ele vai pra... a mãe dele é uma bruxa, se eu não me engano. É uma bruxa branca, como ele chama. E ele vai pra essa cidade onde fala sobre essa menina chamada Ana, que ela assombra uma casa. E ela é toda vestida de branco, e esse vestido branco é cheio de sangue. E aí, quando ele vai na casa investigar, essa menina simplesmente fala pra ele ir embora. Ela não faz nada com ele, só manda ele embora. E ela mata várias pessoas que entram na casa, mas ela não matou. Ele, não. Gente, eu não entendi, porque a história dela, que conta como ela morreu, é interessante, mas... Ai, o personagem principal é muito chato. Eu também tenho uma coisa que, gente, ele sabe que ela é uma fantasma e meio que tem um romance entre os dois, que eu fico tipo... Cara, nada a ver, sabe? Também não tem o porquê dela não atacar ele. Ela ataca todo mundo, mas ela não atacou. Ela não matou. Sei lá, gente, não sei contar muito essa história. Não achei nada legal, achei muito chato. Fiz até resenha lá no meu Instagram, contei mais sobre o que eu achei, mas... sei lá. O próximo livro que eu li, eu também tenho ele físico, só que eu não vou pegar porque ele tá embaixo de vários outros livros. Mas é As Garotas, que eu li pra clube de leitura que eu tenho também com as minhas amigas. E eu li esse livro e eu não sabia absolutamente nada sobre ele. Pra mim era tipo uma super ficção, mas essa história é baseada na história do Charlie Manson. Pra quem não sabe, foi um cara super maluco que criou a família Manson, que ele recrutou várias mulheres, principalmente mulheres, e que ele mandava ir na casa dos famosos, de alguns famosos, e matava essas pessoas e deixava mensagens na parede com o sangue da vítima. E praticamente é essa. E os livros das garotas vai contar a história de uma personagem que ela conhece uma garota que uma garota que ela anda com outras garotas que ela acha totalmente descoladas as roupas que elas usam, que elas, tipo, andam sem se importar com nada, elas são donas delas mesmas. E ela achou muito interessante, porque ela é meio que mimada, né? Ela é criada pela mãe, ela não pode fazer algumas coisas, ela tem que vestir tudo bonitinho. Ela tem uma amiga que tem um irmão que ela gosta, mas o irmão dela, dessa amiga dela, bem cafajeste. Mas aí ela vira amiga dessa menina que ela acha maravilhosa, que ela admira. E aí ela conhece as outras garotas que moram num lugar bem ruim, assim, porque são várias garotas e algumas delas até têm filhos, estão grávidas, e são adolescentes mesmo. Algumas são até mais velhas, né, nas casas dos 20, mas a maioria são adolescentes. E tem apenas um homem, que é o líder de tudo, que é como se fosse o deus delas, que elas seguem tudo que ele fala, faz tudo que ele pede. E o sonho desse cara é ser famoso com a música dele. Então ele é amigo de um cara que é famoso e ele confia nesse cara
que ele vai ser famoso, sabe? Esse cara vai ajudar ele a virar famoso. Mas aí acontece várias das coisas, mas é focado nas meninas mesmo, focado nessa personagem ela tem, que ela se inspira muito nessa outra menina que ela gosta, que é a mais velha de todas dessas meninas. Ela se inspira muito nela e então vai contar a história de como essas garotas vivem, como elas vangloriam esse homem. Esse homem pode fazer tudo o que quiser com elas. O que ele pede, elas fazem sem nem questionar. Então... E eu não gostei desse livro por motivos de a personagem principal ser extremamente infantil e chata. Essa personagem que ela tanto, assim, se inspira. Essa personagem não tem nada demais pra ela ser completamente obcecada por ela. Eu acho ela bem chata até. Esse cara que é o líder de todos também é um extremo babaca. Tem até uma cena com a personagem principal que é praticamente um assédio, sabe, gente? Não chega a ser estupro, mas é um assédio que é muito assim, nojento, sabe? Não gostei desse livro por motivos de ser extremamente nojento, de os personagens... Gente, se vocês verem alguém mexendo aqui, é o Theo, dormindo, de barriga pra cima. Ele é assim mesmo, tá bom? Mas enfim, eu não gostei desse livro, tem vários problemas esse livro, não gostei. E é isso. Tem resenha dele também no meu Instagram, caso vocês queiram saber mais sobre a história, o que eu achei, tá lá no meu Instagram, mas é isso. Próximo livro é Em Defesa de Jacob. Eu li esse livro no Kindle e eu achei extremamente chato. Tipo, não, a premissa do livro é muito bom, porque conta a história do Jacob, que é um filho de um advogado. Eu não sei se o pai dele é um advogado. Eu não lembro o que o pai dele é, mas ele tem alguma coisa a ver com a polícia. Aí ele é acusado de matar um colega dele, porque todas as pistas, todas as coisas apontam só pra ele. E o pai dele acaba sendo dispensado do trabalho e a família, a mãe e o pai tentam proteger o filho, né? Eles tentam fazer a inocência dele, o filho tem que ir a julgamento e tudo mais. É isso, a premissa do livro é muito bom, parece muito interessante, mas, gente, o final do livro, você fica, tipo, praticamente sem resposta, sabe? Sem resposta. Você não sabe se o menino realmente matou o colega dele, ou se foi tudo um engano, ou se foi outra pessoa tentando colocar a culpa no menino. Eu não entendi nada desse livro. O final desse livro foi tipo, mano, sério? Sério? É sério isso? O final é muito sem graça, mas na minha opinião... É que vai ser spoiler, gente, mas na minha opinião... Caso vocês não queiram saber, não leram o livro ainda, não queiram saber desse spoiler, essa vai ser a minha opinião, então pula, tá? Acelera aí o vídeo. Mas na minha opinião, eu acho que o menino realmente cometeu crime. E só que os pais fizeram, tipo, um papel totalmente assim... Sei lá, gente. Sei lá, sabe? As coisas apontavam totalmente pra o menino e os pais, assim... Eu não sei explicar. O final desse livro foi a gota d'água pra mim, porque eu achei que não teve explicação nenhuma, deveria ter explicação. E esse livro tem série, não sei aonde. No Globoplay? Eu não lembro, mas tem série desse livro. Eu não assisti porque se eu não me engano, eu não sei, eu não me lembro onde é que saiu a série, mas eu acho que eu não assisti porque eu não tinha assinatura, né, então... Mas... É isso, eu não gostei desse livro. O que eu não gostei foi o Horror na Colina Darrington. Eu também tenho esse livro, mas vou deixar a capa aqui. E, gente, esse livro é de um autor nacional. Eu fiquei muito curiosa por ser um autor nacional, né? E conta uma história de terror, coisa que eu adoro. Mas, gente, esse livro já começa com as coisas acontecendo e eu não entendi nada dessa história. Eu acho que as coisas aconteceram muito rápido, eu acho que muita coisa não teve sentido, não teve explicação, o final foi bem aberto, então esses são os motivos de eu não ter gostado do livro. Não vou falar mais porque é isso.
eu ia até postar resenha lá no meu Instagram, mas eu não gostei tanto desse livro que eu nem me esforcei. Mas enfim. Bom, gente, eu acho que é isso. Esses são os livros que me decepcionaram esse ano, que eu tive expectativas e as expectativas não foram muito boas. Mas, gente, só pra deixar claro, eu falando desses livros que eu não gostei, não significa que o livro é ruim. É porque eu, na minha experiência de leitora com os livros, não deu certo pra mim. Eu não achei interessante, não achei legal, tá? Na minha experiência, tá bom, gente? Não significa que o livro é ruim, tá bom? Só pra deixar isso bem claro, porque algumas pessoas acham que só porque uma pessoa não gostou quer dizer que o livro é ruim. Não, cada um tem a sua opinião sobre os livros, tá bom? Então, do mesmo, tipo, eu posso ter lido o livro e não ter gostado, vocês podem ler e adorarem, sabe? Então, cada um tem a sua opinião. Muito obrigada por ter assistido, obrigada pelo like. Se gostaram do vídeo e gostam do conteúdo, se inscrevam no canal. E é isso. Então, um beijo e tchau, tchau.